Pode parecer que não tem nada a ver as alterações ou a mudança climática e a segurança marítima, mas tem tudo a ver. Como tem tudo a ver com a necessidade de obtermos mais conhecimento sobre o meio marinho onde exercemos as atividades, quer sejam as benignas, quer sejam as ilegais. E por isso a necessidade de obtenção do conhecimento é, digamos, a prioridade número 1. Ela depois pode ter o tratamento que entendermos ser necessário nestes dois grandes domínios, da segurança, mas também da proteção ou conservação do meio marinho. E se por um lado temos trabalhado bastante em termos de segurança marítima e o Atlantic Center tem sido bastante inovador na sua formulação, no seu modo de atuar, em criar esta dimensão na ligação transatlântica leste-oeste, norte-sul, nós temos que também trazer a necessidade de obtenção de conhecimento e capacitar os países costeiros, mais uma vez, da bacia do Atlântico, norte, sul, leste, oeste, para que possam obter a informação, para que possam tratar a informação e, a partir daí, conseguirem ter uma melhor percepção sobre o estado do meio marinho. Porquê? Porque o estado do meio marinho é fundamental naquilo que depois falamos em mudança climática. Porquê? Porque o oceano é, digamos, um filtro, um pulmão que consegue, de certo modo, acumular tudo o que são os excessos que o planeta, que a humanidade tem produzido e que a atmosfera tem acumulado, mas depois que é o oceano, digamos, o grande motor de remoção dos excessos que a atmosfera tem. Mas nós não podemos saber quanto é que o oceano é capaz de reduzir, aonde é que o oceano é capaz de promover essa resposta, se nós não formos à procura dessa informação, se nós não formos à procura desse conhecimento. Obviamente que, quando promovemos esta postura nos Estados costeiros, nós estamos a trazer uma maior capacidade de governação e da gestão dos recursos e também, obviamente, associado a isso, a segurança. O binómio da segurança e desenvolvimento é fundamental no tratamento destas grandes questões, nomeadamente as mudanças climáticas. Nós não podemos simplesmente não querer conhecer quanto é que somos capazes no nosso meio marinho de conseguir tratar em dimensão aquilo que são os excessos que a humanidade produz. Se nós descurarmos essa realidade, nós não somos capazes de tomar decisões informadas. Digamos, isto aplica-se aos grandes Estados, como também aos pequenos Estados. No passado, com os objetivos do milénio, no início do século XXI, nós tínhamos uma ideia de que os grandes Estados eram os grandes responsáveis, não só pelas emissões. É verdade, continuam a ser, mas também pela obrigação de capacitar os Estados menos capacitados, diria, para dar outras respostas, nomeadamente explorar os recursos marinhos. Ora bem, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas, nós estamos a mutualizar e temos uma obrigação conjunta, comum, de atuar perante essas necessidades e essas formas de resposta. Obviamente que o Atlantic Center tem aqui um papel fundamental. À maneira do Atlantic Center, e eu gostava de frisar este aspecto, porque não há uma fórmula aplicável que se possa replicar no mundo. O mundo tem tensões na ordem internacional, tem tensões securitárias e, digamos, criar metodologias de cooperação segundo um denominador comum, arriscamos a que esse denominador seja mínimo. E o que o Atlantic Center tem conseguido, ao longo destes 5 anos, é de ser capaz de criar a sua forma de atuação, e o que é certo é que ele tem vindo a crescer, digamos, na quantidade dos Estados costeiros da Bacia do Atlântico que têm integrado esta organização. O Atlantic Center tem, digamos, a possibilidade, a oportunidade, mas também a obrigação de mostrar que é capaz de fazer diferente e mostrar que é capaz de associar as matérias do desenvolvimento, as matérias ligadas à mudança climática e que naturalmente impactam na segurança marítima. E a segurança marítima, no essencial, tem muito a ver com a segurança energética, a segurança da água, a segurança alimentar ou a segurança da proteína e a segurança da mobilidade.
O Atlântico é, digamos, a grande avenida de ligação desses Estados. Os recursos estão dispersos na bacia. Muitos deles não os conhecemos, falamos muito deles, qualificamos-los muito, mas não os quantificamos. E precisamos de perceber, precisamos de saber valorizar o que é que são estes ativos e como é que podem ser melhor governados. Naturalmente, com uma lógica que associa as perspectivas de desenvolvimento com as necessidades de segurança marítima.